Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós continuamos com os nossos devocionais diários. Se você está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, estamos em Esdras, capítulos 5, 6, 7 e 8. E no Novo Testamento chegamos a Efésios, capítulo de número 4. Paulo, depois de trazer uma doutrina maravilhosa acerca da graça, da salvação, ele vai dizer: andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Ele está dizendo: nós somos chamados para a salvação, fomos chamados por Cristo, fomos chamados e salvos pela graça, mediante a fé, isso é um dom de Deus. Agora, se você foi chamado realmente, ande de modo digno, de acordo com essa vocação. E como saber que modo é isso? Ele vai dizer que ele mesmo, versículo 11, concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa nós entendemos isso. Deus, ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. São aqui dons que ele concede aos homens, ofícios que ele deu aos homens para poder estar edificando, preparando, aperfeiçoando a igreja para um crescimento. Os apóstolos e os profetas são o fundamento, como ele já falou em outro capítulo. E daí para diante ele deixou evangelistas, pastores e mestres para estarem tomando conta da sua igreja. Lembremos, o Antigo Testamento foi escrito ali principalmente pelos profetas, e o Novo Testamento pelos apóstolos de Cristo. E para que isso? Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Falando nesses aqui, tem que estar preparando ali o povo de Deus para fugir das artimanhas, dos erros, das falsas doutrinas, falsos mestres que se levantam todos os dias e criam coisas novas todos os dias. E como precisa ser essa nova vida? Ele já disse que nós vivemos aqui que é para nós andarmos de modo digno. E como é isso? Primeiro, ele vai dizer no versículo 17 que nós não mais andemos como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Veja que ele chama os gentios, aqui falando dos ímpios no caso, que vivem segundo a dureza do seu coração, mas que nós andemos agora voltados ao Senhor, não na vaidade, não nos nossos próprios pensamentos, não alheios à vida de Deus, mas voltados para Deus. E aí ele vai pôr um se aqui no versículo 20, se é que de fato o tens ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Cristo Jesus. Veja que ele coloca um se aqui, se você vai andar da maneira correta. Então, aquele que é salvo realmente busca andar da melhor maneira possível. Por fim, nesse capítulo, ele vai trazer aqui vários conselhos práticos. Ele vai falar o que tem que deixar e vai falar o que tem que se colocar no lugar. Ele vai falar que tem que deixar o quê? Deixe a mentira, versículo 25. E então, faça o quê? Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que mais? Irai-vos e não pequeis. E aí? Não se põe só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele fala, não, irai-vos, é a parte negativa, não pequeis. A parte positiva, que nós não devemos pecar. Aí ele vai dizer no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Então, o que eu devo fazer? Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja que Paulo não dá um ponto apenas negativo, ele vai falar aqui o que fazer no lugar daquilo que fazia antes. Ele continua, versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, então como eu devo falar? Saia palavras que unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem, diz o versículo 29. E ele traz mais uma lista aqui do que deve ser deixado. Versículo 31, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Então como eu devo andar? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que nós sejamos esses, que estejamos cumprindo a vontade do Senhor com as nossas próprias vidas. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.